Oi, pessoal, tudo bom? Como é que estão os estudos desse assunto de atomística, átomo e sua estrutura? Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas, né? Continuar com o conteúdo de átomos. Vamos ver hoje as semelhanças entre os átomos e também os conceitos de íons, tá? De cátions, de ânions, tá legal? Então vamos continuar com o nosso assunto, com as nossas aulas. Vamos lá. Bom, nós vimos na aula passada o conceito de número atômico, o conceito de número de massa, vimos a representação de um átomo, né? A representação onde nós colocamos, né? Indicamos no átomo número atômico, número de massa, que é diferente, viu, gente? É diferente de como aparecem esses mesmos valores na tabela periódica, tá? Uma coisa é essa representação que eu mostrei para vocês e outra coisa é como na tabela periódica esses valores são apresentados, tá bom? Não vão confundir, são coisas diferentes, tá legal? Muito bem. Então, hoje nós vamos ver as semelhanças e diferenças entre os átomos com relação a número atômico, número de massa, número de nêutrons que cada átomo apresenta. Tá legal? Então, para cada tipo de semelhança, a gente vai ter um termo específico, tá bom? Então, vamos começar aqui. Nós temos o primeiro termo de semelhança entre os átomos, que são os isótopos. Átomos isótopos. O que significa isso? São átomos que vão apresentar o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Porém, o número de massa e o número de nêutrons é diferente. São diferentes, né? Então, vejam, uma forma de vocês fazer a relação entre o termo e o que ele apresenta de semelhante entre os átomos. É aqui, ó. Isótopos, né? Então, isso aqui vai ajudar bastante vocês a lembrarem, tá? O que o termo significa. Vejam, o P. Ó, P. P de prótons, tá? Então, isótopos. Esse P indica que o que esses átomos têm igual é o número de prótons, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio. Mas por que a gente tem 3 átomos de hidrogênio? Porque, vejam só, um átomo para ser isótopo do outro significa que ele pertence ao mesmo elemento químico que o outro. Mas por quê? A gente viu que para ser do mesmo elemento químico, eles têm que ter o mesmo número de prótons, eles têm que ter o mesmo número atômico. Então, os átomos isótopos, todos pertencem ao mesmo elemento químico. Então, é por isso que no exemplo aqui nós temos 3 hidrogênios. Então, na natureza, existem 3 isótopos do hidrogênio, tá? Eles têm até nomes específicos, ó. Nós temos o prótio, o deutério e o trítio. São 3 hidrogênios diferentes, certo? Pertencem ao mesmo elemento químico, mas eles têm algo de diferente entre si. Então, vamos lá. Vejam só, o prótio, primeiramente, né? Eles todos têm que ter o mesmo número atômico, até porque eles são isótopos, até porque eles pertencem ao mesmo elemento químico. Então, todos eles têm número atômico, número de prótons igual a 1. Mas o que eles têm de diferente? Vamos lá. Número de nêutrons. O número de nêutrons do prótio é 0. O número de nêutrons do deutério é 1. O número de nêutrons do trítio é 2. Então, mudou o número de nêutrons, certo? Consequentemente, vai mudar o número de massa. Por quê? Porque o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então, o número de massa do prótio vai ser 1. Por quê?
porque é um próton mais 0 nêutrons. Então, a massa é 1. O número de massa do deutério vai ser 2. Por que 2? Porque vai ser um próton mais um nêutron, que vai dar 2, tá? E o número de massa do trítio é 3. Por que 3? Porque é um próton mais 2 nêutrons, que vai dar número de massa igual a 3, tá? Então, não esqueçam isso. Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas o número de massa e o número de nêutrons são diferentes, tá bom? E por eles apresentarem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico, tá bom? Então, seguindo. Isóbaros. Isóbaros. Então, átomos que são isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa. Porém, o número de prótons, o número de nêutrons são diferentes. Então, vejam, agora o que a gente tem igual aqui? O número de massa é igual. Mas o número de prótons é diferente, o número de nêutrons é diferente, certo? Se o número de prótons é diferente, eles não pertencem ao mesmo elemento químico. Tá bem? Somente os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, os isóbaros não, tá? Então, vejam, como é que a gente vai olhar para o nome, para o termo isóbaro e lembrar do que ele apresenta, o que os átomos apresentam de igual, né? De semelhante. Então, aqui, ó, no nome isóbaro, essa é a letra que a gente tem que destacar, o A. Mas por que A? Porque o A é que faz referência ao número de massa, né? Número de massa é representado pela letra maiúscula A. Então, isóbaro, eles apresentam o mesmo número de massa, tá bom? Então, aqui eu trouxe exemplo de dois átomos, né? O átomo de cálcio e o átomo de argônio. Já mostra que pelo símbolo eles não são pertencentes ao mesmo elemento químico. Um é cálcio e o outro é argônio, elementos diferentes, tá bom? Mas vejam, o cálcio tem número atômico 20, número de prótons 20. O argônio tem número de prótons 18, diferente. Diferente. O cálcio tem número de nêutrons 20. E o argônio tem número de nêutrons 22, que são tão diferentes entre si. Mas vejam, o número de massa deles é igual, porque o cálcio, o número de massa é quem? É prótons mais nêutrons, né? Então vai ser 20 mais 20 vai dar 40. O número de massa é 40. Do argônio, vai ser número de prótons mais número de nêutrons, vai ser 18 mais 22, que vai dar 40. Então eles têm aqui o mesmo número de massa, então eles são átomos isóbaros, tá? Isóbaros apresentam o mesmo número de massa, mas o número de prótons e o número de nêutrons são diferentes. Portanto, gente, eles não pertencem ao mesmo elemento químico, tá? Somente os isótopos. Seguindo. Por fim, nós temos os isótonos. Isótonos. Qual a semelhança entre átomos que são isótonos? Então, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E, consequentemente, os números de massa e de prótons são diferentes. Então, o número de prótons é diferente aqui. Não pertencem, então, ao mesmo elemento químico, tá? Então, qual vai ser o detalhe no nome, no termo isótono, que vai fazer referência ao que esses átomos têm de semelhante entre si? É o N. Olha só. O N, tá? N de quê? De nêutrons, certo? Então, isótono, o que eles têm de semelhante é o número de nêutrons, tá bom? E o número de massa e o número de prótons vão ser diferentes. Bom, aqui eu trouxe como exemplo o magnésio e o silício, tá? Magnésio, elemento químico magnésio, e o elemento químico silício, né? Então, elementos químicos diferentes. O magnésio tem número atômico 12. O silício tem número atômico 14. Então, eles são diferentes. Tá? O que eles têm de igual? O número de nêutrons. Ó. O número de nêutrons do magnésio é 14 e o número de nêutrons do silício também é 14. Então, no núcleo desses átomos tem 14 nêutrons.
tá? Número de massa do magnésio, ó, é 26, porque aí a gente soma 12 mais 14 vai dar 26. E o número de massa do silício vai ser 28, porque a gente vai somar 14 mais 14, que vai dar 28, mostrando então que o número de massa desses átomos é diferente, tá bom? Então, são átomos que apresentam aí o mesmo número de nêutrons, mas os números de massa e o número atômico são diferentes entre si, ok? Tranquilo? Esses exercícios que estão aqui no slide, eu acredito que eu já tenho até passado para vocês, que eu já mandei os slides. Então, esses exercícios aqui são os exercícios que devem constar no caderno, tá? A gente vai ter uma aula só para resolver esses exercícios. A nossa próxima aula vai ser a resolução desses exercícios aqui de semelhanças entre os átomos, tá ok? E aí a gente vai avançar para o conceito de íon, tá? E vamos estudar agora quais são esses íons, como é que são formados os íons e como a gente vai caracterizar cada tipo de íon, né? O que caracteriza cada íon? Nós temos 2 tipos de íons, tá? E como é que eles vão ser formados? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o átomo ele é neutro. O átomo é neutro por quê? Porque a quantidade de partículas positivas, que são os prótons, é igual à quantidade de partículas negativas, que são os elétrons, né? Então, o átomo ele é neutro porque os prótons anulam os elétrons e vice-versa. Então, essas partículas que têm cargas contrárias, elas vão se anular. Tá? Essas cargas se anulam. Muito bem. Só que pode acontecer de o átomo ele ganhar ou perder elétrons. É possível que um átomo ganhe ou perca elétrons, certo? E quando isso acontece, a gente não vai ter mais essa igualdade de cargas positivas e negativas. A gente vai ter um desequilíbrio dessas cargas, então elas não vão se anular completamente e aí vão surgir cargas elétricas nessa partícula, certo? Essas partículas que agora estão carregadas eletricamente são os íons. Então, vejam o conceito aí de íons, né? É a espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons. Mas por que isso acontece? Isso ocorre quando os átomos, né? Quando o átomo perde ou ganha elétrons, deixando de ser neutro, passando a ter carga elétrica. Tá certo? Então, o átomo, ele, ao perder ou ganhar elétrons, ele deixa de ser neutro, ele passa a ter carga elétrica, tá bom? E aí, dependendo do que ocorra com o átomo, se ele perde ou se ele ganha elétron, vai formar um íon diferente. Então, vamos lá. Íons positivos, que são os cátions, tá? Então, cátion é o íon positivo, certo? Tem carga positiva, tá? Quando é que o cátion ele é formado? Então, os cátions eles são formados quando o átomo ele perde elétrons, ficando com mais prótons do que elétrons. E aí ele vai adquirir uma carga positiva, certo? Então, os cátions são formados quando o átomo perde elétrons, tá? Esse elétron que vai ser perdido, gente, ele vai ser perdido sempre na última camada eletrônica, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o átomo, ele perde elétrons, tá? Então, se ele perde elétrons, ele tem, antes de se transformar num íon, ele é neutro porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, mesma quantidade. Mas se ele perde elétrons, olha só, ele vai perder elétrons, ele vai ficar com menos elétrons do que prótons. Então, o que acontece com ele? Ele vai ficar com carga positiva, porque vai sobressair a carga do próton, ou dos prótons, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, o átomo de sódio. O sódio, ele tem número atômico 11. Então, o átomo de sódio, quando a gente fala átomo, já está indicando que ele é neutro, tá? O átomo de sódio tem número atômico 11, o que significa que ele tem 11 prótons, vejam aqui, ó.
Ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Então, ele é neutro, tá? O átomo, ele é neutro. Por quê? Porque os 11 prótons anulam os 11 elétrons. Ele tem 11 cargas positivas, anulando 11 cargas negativas. Ele é neutro. Mas o que que acontece? O sódio, ele pode se transformar num íon. Como? Aqui, ó. O íon sódio, aqui, ó, ele é formado quando? Quando o átomo de sódio perde um elétron. Então, pode acontecer do átomo de sódio perder um elétron. Quando ele perde um elétron, o que que vai acontecer? Olhem para cá. Ele vai ficar ainda, né, com os seus 11 prótons, porque os prótons eles não vão ser retirados, eles estão no núcleo. Próton não sai do átomo, tá, gente? O que pode sair é elétron. Então, o átomo ele não perde prótons de jeito nenhum. Ele pode perder ou ganhar elétrons, tá bom? Onde é que estão os prótons? No núcleo. E eu falei para vocês que o núcleo do átomo, ele é muito firmemente ligado, assim, ele é muito compacto, ele é muito coeso, ele não vai se quebrar, a não ser numa situação extrema de uma reação nuclear. Mas o átomo do núcleo, ele fica lá intacto. Então, do núcleo do átomo não vão sair nem prótons nem nêutrons, ficam lá. Agora, os elétrons que estão na eletrosfera, eles podem sair ou podem outros elétrons entrar, tá certo? Dependendo da necessidade do átomo, tá? Então, aqui o átomo não perde nem ganha prótons, ele pode perder ou ganhar elétrons. Então, nesse caso do sódio, ele perde um elétron. Então, quando ele perde um elétron, ele fica com os 11 prótons que ele já tinha, e agora ele fica com 10 elétrons. Ele tem agora 10 elétrons. O que vai acontecer quando essas cargas forem se anular? Eu tenho 11 prótons, 11 cargas positivas, ó, 11 cargas positivas, e eu tenho apenas 10 cargas negativas. Quando essas cargas forem se anular, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó, uma carga positiva a mais. Eu tenho 11 prótons, 10 elétrons. Então, vai sobrar um próton a mais. Onde é que isso vai aparecer? Aí, vamos lá para a representação do íon, né? Da representação do cátion, tá certo? Então, veja. O cátion, o íon sódio, ele vai ser representado assim, ó. O símbolo do sódio, que é o Na, e aqui, vejam, desse lado aqui, ó, superior, direito, né, vai aparecer uma carga, mais um. Que carga mais um é essa, minha gente? É a carga do próton. É a carga que agora apareceu porque ele perdeu um elétron e ficou com um próton a mais, porque ele agora tem um elétron a menos, né? Então, vai ficar o sódio mais um. Esse 1 que aparece aí, ó, esse 1, às vezes ele é desnecessário. Ele nem precisa vir, tá? Eu coloquei aqui só para mostrar que fica, mas ele fica subentendido, vai ficar só Na+, é o que vai aparecer, tá bom? Então, o cátion, ele é formado dessa forma. Vamos ver o próximo íon, que são os íons negativos, chamados de ânions, tá? Os ânions são formados quando o átomo ganha elétrons. Ele agora ganha elétrons, ficando com mais elétrons do que prótons e adquirindo agora carga negativa. Então, vejam, o átomo ele também pode ganhar elétrons e quando isso acontece, ele vai ficar agora com mais elétrons do que prótons. E aí a carga que vai aparecer é carga negativa, que é desses elétrons a mais que ele tem. Então, vamos ver o exemplo aqui do átomo de cloro, tá? O cloro, ele tem número atômico 17. O que isso significa? Que ele tem 17 prótons, tem 17 elétrons. Ele, portanto, é neutro, tá? O átomo de cloro é neutro. Repito, toda vez que a gente fala átomo, já está subentendido que ele é neutro. Por quê?
ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, no caso do átomo de cloro, esses 17 prótons anulam os 17 elétrons e o átomo ele é neutro. Mas pode acontecer do cloro se transformar num íon. E como isso acontece? O íon cloro ele vai ser formado quando? Quando o átomo de cloro ganha um elétron. Então, quando o átomo de cloro ganha um elétron, ele deixa de ser átomo e passa a ser um íon. E que carga ele vai ter? Então, vamos lá. Se ele ganha um elétron, ele tinha 17 prótons, 17 elétrons, mas agora ele vai ter 17 prótons e 18 elétrons, ou seja, ele tem 17 cargas positivas, que são os prótons, que não foi alterado, mas agora ele tem 18 cargas negativas, uma carga negativa a mais. Então, quando fizer o balanço dessas cargas, ou seja, quando essas cargas forem se anular, o que acontece? 17 cargas positivas anulam 17 cargas negativas, né? E vai sobrar uma carga negativa aqui, ó, a mais. Certo? Uma carga negativa que não foi anulada por ninguém. Onde essa carga negativa vai aparecer? Vejam aqui, ó. Aqui a gente tem, então, o íon cloro, né? O ânion cloro. E aqui apareceu uma carga, -1, tá? Esse -1 é daqui, ó. Esse elétron a mais que o cloro tem, tá bom? Esse elétron a mais. Então, os íons são formados dessa forma, tá? Aqui também, esse 1, ele é desnecessário. Pode ser só o menos, pode aparecer só o menos, tá bom? Então, não necessariamente o átomo ele só vai perder ou ganhar um elétron, não. Ele pode perder ou ganhar vários elétrons. E a quantidade de elétrons que ele perde ou ganha vai lá para a carga dele, certo? Então, se ele, vamos voltar aqui no cátion, né, nos cátions. Se ele perde um elétron, ele fica com carga +1. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com carga +2. Se ele perde 3 elétrons, com carga +3. No ânion, a mesma coisa. Se ele ganha um elétron, ele fica -1. Se ele ganha 2 elétrons, fica -2. Se ele ganha 3 elétrons, ele vai ficar com carga -3. Tá bom? Então, a gente vai detalhar isso nos exercícios. Então, juntamente com os exercícios que eu já tenho aí no slide, né, os exercícios de semelhança entre os átomos, eu vou passar mais questões, vou enviar no Google Classroom mais questões a respeito de cátion e ânion, tá bom? Dos íons. E aí a gente vai trabalhar bastante esses conceitos para não ficar dúvida nenhuma, tá joia? Então, gente, mais uma vez, bons estudos e até a nossa próxima aula.